Quando pensamos em relações parentais positivas, securizantes, atentas, ternas, e se todos nós pensarmos, vamos pensar que isto vai acontecer no nosso dia-a-dia, naturalmente. Mas existem momentos onde esta aprendizagem a partir destas relações é muito mais eficaz e muito mais compensadora, nomeadamente quando brincamos. Portanto, quando falamos de brincar, e é atualmente um tema muito recorrente, brincar é o trabalho da criança, é necessário brincar, quase que pensamos que brincar é importante porque é divertido. É verdade, brincar é importante porque é divertido. Mas é divertido porque nós participamos nesta brincadeira e quando falamos de brincar podemos falar das crianças ou dos adultos, nós também brincamos. E brincar significa que experimentamos e aprendemos. E se formos participantes ativos dessa brincadeira, se formos nós o elemento criativo que constrói a brincadeira, tiramos enorme prazer desse momento. Portanto, quando pensamos em brincar, principalmente se pensarmos nesta atividade partilhada no contexto da família e das relações parentais, brincar é de facto uma atividade muito prazerosa, mas é uma atividade muito prazerosa porque constrói e ajuda a construir aquilo que no fundo são todas as competências linguísticas, cognitivas, sociais, comportamentais da criança ao longo da vida, porque brincar significa aprender. Brincar em linguagem médica, se diz jogo, não no sentido do jogo, é aprender, experimentar, testar, errar, pensar. E é esta atividade toda cognitiva associada a qualquer brincadeira que torna a brincadeira essencial à vida das crianças. Portanto, brincar é, do ponto de vista do desenvolvimento, o maior espaço de aprendizagem que existe. E é o maior espaço de aprendizagem porque vai acontecer sobre vontade própria da criança, ou deve acontecer sobre vontade própria da criança, no seu tempo, com o número de repetições e de experiências que são necessárias para que aquele objetivo possa ser concretizado numa aprendizagem para a vida. E é, de facto, desta forma que uma criança vai conseguir atingir aquele que é o seu potencial cognitivo e o seu potencial linguístico, e o seu potencial motor e o seu potencial social, e vai fazer dela, no fundo, aquilo que é o grande objetivo para o século XXI, é que todos os adultos sejam criativos, flexíveis, sensíveis e pró-sociais. Portanto, se queremos adultos no século XXI assim, vamos precisar de uma coisa que é deixar hoje que as crianças possam brincar. Dar-lhes tempo para que possam ter tempo para brincar, porque isso significa ter tempo para aprender. A brincadeira ao longo do desenvolvimento, tal como todas as outras grandes competências em desenvolvimento, vai evoluir na sua complexidade e esta evolução na sua complexidade traduz no fundo aquela que é a complexidade biológica e neurológica da criança nessa idade. Por isso, quando pensamos em brincar com os pais, um dos aspectos muito importantes é que devemos brincar de acordo com aquilo que é o nível de desenvolvimento de uma criança. Se uma criança tem 2 anos, e portanto aos 2 anos o que é que acontece do ponto de vista do desenvolvimento? Aprendemos a andar, aprendemos a explorar e aprendemos que o mundo tem palavras que representam os objetos do dia-a-dia. Portanto, brincar para a criança nessa altura significa provocar interações a partir de objetos que levam a que o adulto produza palavras, para que possa depois pensar nesses objetos e reportar-se a eles usando palavras sem que eles estejam presentes. E, portanto, se tem 2 anos e os pais se sentam a brincar perguntando qual é a cor do carrinho ou traz a letra A, isto não faz qualquer sentido para ela, a não ser que, associado a isso, haja um momento de interação e de partilha emocional, porque é isso que a criança depois também pretende desse espaço de brincadeira, que haja uma partilha emocional que a vai ajudar a construir as suas próprias emoções. Pensemos, por exemplo, no que é que pode acontecer aos 2 anos e meio, quando a brincadeira de faz de conta já tem uma elaboração que permite a utilização da linguagem. Brincar de faz de conta significa que as crianças vão representar e desempenhar papéis que não são verdadeiros, imitando aquilo que são os comportamentos dos adultos que são os seus cuidadores ou das experiências que têm, porque também podem imitar um animal.
e, portanto, deve fazer pensar os pais que comportamentos têm quando lidam com as circunstâncias da vida que podem ser imitados nas brincadeiras. Mas quando imita, vai criar uma história que vai provavelmente ir de encontro às suas ansiedades, às suas preocupações e às suas próprias necessidades de aprendizagem. Vai usar a linguagem, vai querer construir frases mais complexas, usar palavras diferentes e, portanto, com isso elaborar o vocabulário, estendê-lo, como se diz, passar para níveis de raciocínio mais complexo. E, portanto, brincar, de faz de conta, é de facto um ato essencial à construção daquilo que é o nosso cérebro mais cognitivo. E se brincarmos, de faz de conta, em contextos de interação social, portanto, quer com os pais, quer com os nossos pares, com os amigos da mesma idade, então vai ajudar a construir um cérebro que é mais emocional, mais pró-social, mais dedicado aos outros. É durante a brincadeira que a criança vai aprender alguns aspectos básicos que nós usamos todos os dias na vida adulta: a negociar, a partilhar uma opinião, a impor a sua vontade, a saber lidar com aquilo que é não levar a nossa vontade à frente. O que é que isto desencadeia cá dentro? Que sentimentos são estes? Como é que eu vou representá-los? Será que as palavras que eu estou a dizer são as certas? E embora isto que eu estou a dizer não seja propriamente um ato consciente, é uma busca, é uma procura de dar sentido ao que sente fisicamente, ao que sente, ao que significam as suas reações, à forma como os outros as interpretam, e não faz isto porque nós seguimos um guião e ensinamos, faz isto porque experimenta, porque se testa, porque conhece os seus limites durante os espaços de brincadeira. Quando falamos de outros aspectos muito importantes, como não há alunos atentos atualmente, não há alunos motivados para a escola, não conseguem seguir um projeto até ao fim, isto não faz parte daquilo que são as necessidades desta altura, e muitas vezes dizemos muito facilmente, claro, porque os deixamos expostos às imagens, porque não veem as palavras. Não sei se será bem assim. Se calhar porque não os deixamos trepar, porque não os deixamos magoar-se, porque não deixamos testar e conhecer os seus limites. Não existem mais crianças com pensos rápidos. Eles só queriam pertencer a esse clube. Eles só queriam que os pais os deixassem conhecer-se no seu próprio corpo, testar as suas experiências. Porque quando uma criança sobe a uma árvore, não é? O que é que ela está a fazer? Está a aprender as relações espaciais, a integrar um conjunto de sensações que são físicas, o tato, o cheiro, o som. Está a pensar onde é que põe o pé, o que é que acontece se o pé não ficar na posição certa, o que é que precisa de fazer para atingir aquele objetivo, o que é que vai acontecer se cair, como é que vai lidar com esse insucesso, ou como é que vai saber o sabor da conquista de chegar lá acima. E quando fez isto tudo, que foi apenas trepar a uma árvore, não fez mais do que treinar de uma forma sistemática e constante as suas funções executivas. Aquilo que, no fundo, são as nossas competências que nos permitem coordenar e planear a nossa atividade para outro dia. Portanto, quando nós não deixamos as crianças brincar, não lhes damos tempo, ou ao contrário, achamos que as protegemos porque as colocamos em atividades estruturadas, estamos a criar uma situação que não favorece o aborrecimento, que não permite à criança procurar dentro de si própria a criatividade para se testar, para se conhecer, para aprender. Portanto, brincar não é o trabalho da criança. Brincar é ser criança, brincar é crescer, brincar é aprender um conjunto de competências que nos vão permitir adaptar à vida adulta. Durante os espaços de brincadeira, principalmente se for uma brincadeira partilhada com os pais, há muitos momentos onde nós podemos ensinar a conter um comportamento indesejado, podemos ensinar a lidar com o stress, podemos ensinar a lidar com comportamentos negativos, porque quando falamos de comportamento e quando falamos de adaptabilidade à vida, nós não podemos pensar que construir uma relação de interação parental positiva é apenas baseada na promoção dos comportamentos positivos. Mais do que promover comportamentos positivos, é preciso ensinar a conter comportamentos que são negativos. E este acompanhamento com o erro deve ser um trabalho que os pais têm que aprender a fazer
têm que ensinar os seus filhos a lidar com estas circunstâncias, têm que ensinar a lidar com emoções negativas, com insucesso, têm que ensinar que treinar faz parte da vida. Muitas vezes nós dizemos uma coisa que é: ok, não faz mal não conseguires, ou fizeste tão bem quando não fez. Não faz mal. Se nós nos propusemos a fazer uma atividade bem feita, não fazer bem feito não é bom. Não fazer bem feito deixa-nos tristes, deixa-nos angustiados, traz-nos um sentimento de insuficiência, de não confiança. Mas nós temos que ensinar que podemos aprender a ser confiantes, podemos aprender a construir esse caminho, porque dizemos uma coisa tão simples como: não faz mal, treinamos. Às vezes, para conseguir fazer alguma coisa, precisamos de treinar, precisamos de repetir. E eu estou aqui para te ajudar se tu quiseres a minha ajuda, se precisares da minha ajuda. Não é dizer eu sei que vais conseguir ou eu sei que és capaz, porque nós não sabemos se vai conseguir ou se é capaz. Nós sabemos que se tentarmos, vamos fazer melhor. Portanto, temos que brincar muito, de muitas maneiras, de muitas formas, porque brincar também significa aprender a ter confiança, aprender a conhecer-nos e a reconhecer e a explorar o nosso máximo potencial.